Segundo dos sentidos que eu discuto com vocês, olfato, né? Gente, eu não diria que o olfato é proporcionado pelo nariz, né? Nariz pra mim é isso aqui, de cartilagem, etc. Mas, moçada, pela mucosa olfativa, também conhecida com o nome lá de membrana pituitária amarela, é a mesma coisa, tá? Que está localizada lá no teto das fossas nasais. Ou seja, a gente fala nariz por questão de costume, né? Mas ao pé da letra, quem vai perceber o olfato, você tem lá as fossas nasais, lá no teto das fossas nasais, você vai ter essa membrana mucosa olfativa, membrana pituitária amarela, aqui na conversa, é responsável pelo olfato. Gente, o olfato é um sentido químico, e ele trabalha dentro da chamada hipótese da osmorrecepção. A princípio, o termo osmo diz respeito a cheiro, tá? Então, de você observar o nome osmo, é uma referência ao olfato, é uma referência a cheiro. No caso lá da hipótese da osmorrecepção, ela afirma que cada substância que tem cheiro, cada substância odorífera, ela vai lá e liga num determinado receptor complementar. Exatamente dentro daquele modelo chave e fechadura. Ou seja, que nem acontece lá entre enzima e substrato. A gente vai ter a substância que tem cheiro e o receptor complementares, chave e fechadura. Quer dizer que cada substância que tem cheiro tem uma forma diferente. Cheiro de rosas tem uma forma, cheiro de cocô tem outra forma. E aí, o cheiro de rosa, a substância química liga no receptor adequado, e quando liga no receptor, manda uma mensagem para o cérebro, cheiro de rosa. Na verdade, qualquer coisa que se ligue naquele receptor vai mandar para o cérebro uma mensagem de cheiro de rosa. Isso quer dizer que, teoricamente, se eu pegar uma molécula muito parecida com a molécula do cheiro da rosa e colocar lá, teu cérebro registra como rosa, mesmo sem ser aquilo. Se eu pegar uma molécula com a fórmula muito parecida com a molécula que dá o cheiro do cocô e ligar no receptor, mesmo não sendo cocô, a molécula parecida ligou no receptor, a mensagem do cérebro é interpretada como cocô. Então, cada substância odorífera liga no receptor complementar específico para aquela substância, enviando exatamente uma informação, uma mensagem para o sistema nervoso central, para o cérebro, e é exatamente o cérebro que determina o cheiro daquilo, para exatamente interpretar qual seria esse cheiro. Então, cheiro de pizza vai ter lá uma determinada forma, cheiro de presunto vai ter uma determinada forma. Quando liga no receptor, manda mensagem para o cérebro, pizza, forma, presunto e etc e tal. De acordo com a forma da molécula, o receptor adequado. Isso quer dizer que se tiver uma molécula que não se encaixa em nenhum receptor, ela não vai ter cheiro. Normalmente moléculas muito grandes, muito grandes, não tem lá como encaixar em nenhum receptor, elas não vão ter cheiro para você. Quem tem cheiro, moléculas pequenininhas que tem mais facilidade de entrar, moçada, lá nas fossas nasais e que tem mais facilidade de encontrar um receptor que acaba encaixando para mandar uma determinada mensagem lá para o cérebro. Em relação, gente, lá ao olfato, eu posso classificar os animais utilizando o seguinte critério. Alguns animais são anosmáticos. A quer dizer sem, osmo, uma referência ao olfato. Esses caras aqui, eles simplesmente não têm olfato. Inclusive, existe uma doença na espécie humana, anosmia, A sem osmo ou olfato, em que a pessoa não consegue perceber cheiro. Né? Pode acontecer, por exemplo, dela ter lá um acidente vascular cerebral, que acaba danificando a região do cérebro, que interpreta os cheiros e ela não consegue mais perceber o cheiro de nada. Na natureza, mamíferos aquáticos, como por exemplo golfinho e baleia, naturalmente, eles não vão ter olfato. Faz sentido, né? Você tem que imaginar que golfinho e baleia, eles são aquáticos, mas respiram por pulmões, né? Eles não respiram por brânquias. Quer dizer que, por exemplo, se o golfinho inventa de, debaixo da água, respirar alguma coisa para tentar sentir um cheiro, vai entrar água no pulmão e ele vai morrer afogado. Então não faz o menor sentido para o golfinho debaixo d'água querer
pegar alguma coisa para poder tentar sentir o cheiro, que ele vai acabar pegando água, encher o pulmão de água, vai morrer afogado. Alandim, e sentir cheiro do que está fora da água? O que é que interessa para o golfinho fora da água? A vida dele é toda debaixo d'água. O que ele come, né, as interações sociais lá dos golfinhos, tudo debaixo d'água. Fora d'água não interessa nada. Então, para ele sentir o cheiro do que está fora d'água, nem precisa. Então, no decorrer da evolução, simplesmente ele perdeu o olfato. Alguns animais, eles são hiposmáticos ou microsmáticos. Micro, pequeno, eles têm um olfato muito fraco. E quando a gente coloca, moçada, exemplos de animais que têm um olfato fraco, que tal eu e você? Que tal a espécie humana? Gente, o nosso olfato ele é muito ruim. Agora, por que o nosso olfato é muito ruim? A maioria das moléculas que tem cheiro são pesadas. A maioria das moléculas que tem cheiro, elas são moléculas que são pequenas, mas elas são relativamente pesadas e a tendência delas é ficar mais perto do chão. Ora, pode notar que um cachorro, quando está farejando alguma coisa, o cachorro encosta o focinho no chão para tentar perceber melhor o cheiro. O cachorro vai lá e encosta o focinho no chão, porque as substâncias com cheiro estão no chão. Quando a espécie humana fica em pé no decorrer da evolução, lembre que nossos ancestrais eram quadrúpedes, no que você fica em pé, o seu nariz fica muito longe do chão. Mesmo no landim, que é baixinho, você tem que o nariz ficou muito longe do chão. E uma vez que o nariz ficou longe do chão, você, moçada, não consegue perceber o cheiro direito. Se o cachorro, que tem um olfato foda, tem que encostar o focinho no chão para perceber o cheiro melhor, imagine você, que não tem um olfato lá, esse balaio todo, que você ainda vai ter lá o nariz muito longe do chão para perceber o cheiro. Então é muito difícil para você perceber cheiros no decorrer da evolução. Inclusive, né, já que eu não consigo perceber o cheiro das principais moléculas no chão, eu não consigo perceber o cheiro de quase nada. A gente foi meio que perdendo grande parte do olfato no decorrer da evolução. Então hoje em dia nosso olfato ele é muito ruim, porque mesmo que fosse bom não adiantava. Mesmo que fosse bom, o nariz está muito longe do chão, não vai perceber o cheiro da maioria das substâncias que tem cheiro. Né? Então a gente acaba perdendo boa parte lá do olfato. Não é, por exemplo, que nem gato, cachorro, que são animais hiperosmáticos, que são animais macrosmáticos. Nesse caso lá, olfato muito forte. Gente, eles têm muito mais receptores de olfato que a gente, muito mais receptores de olfato que a gente. Então, nesse caso, gato, cachorro, macrosmáticos. Aliás, né, quem tem cachorro já deve ter percebido que o cachorro ele é muito mais ligado em estímulos de cheiro do que de visão. O teu cachorro vê o reflexo dele no espelho, ele ignora, porque o reflexo não tem cheiro. Mas, cara, quando ele passa por um lugar onde ele já passou, que o cheiro dele está lá, ele fica todo animado. Ele não se reconhece como uma entidade visual, ele se reconhece como uma entidade olfativa, né? Tanto é que quando um cachorro conhece o outro, a primeira coisa vai lá, que o cachorro faz quando conhece o outro, é cheirar o fiofó do outro, né? Porque o fiofó lá, né, próximo ao ânus, tem algumas glândulas que produzem lá um odor bem característico do cachorro, para exatamente eles se conhecerem, né? Cheira lá o foquito do outro, para um conhecer o outro, como entidades olfativas. Né? Uma outra observação que eu queria colocar para vocês é que, como é que, por exemplo, o cidadão vai lá, usa o banheiro, faz aquela obra de arte no banheiro, né? O banheiro fica interditado com aquele cheiro horrível lá e tal, aí você vai lá e passa um bom ar da vida, e o bom ar neutraliza o cheiro ruim do banheiro. Como é que o bom ar neutraliza o cheiro ruim do banheiro? Resposta: não neutraliza. Na verdade, o que existe é um fenômeno chamado de mascaramento. O que acontece é que o nosso cérebro ele só consegue processar um cheiro de cada vez. Ele só consegue processar um odor de cada vez. O que é mais forte? Em outras palavras, nesse caso, um odor mais forte, ele mascara, ele esconde um odor mais forte, mais fraco, né? Ele esconde um cheiro mais fraco. Então, qual é a ideia? A ideia é lá, o cara fez lá um cocôzão no banheiro, tá fedendo pra caramba. Aí você vai lá e coloca o bom ar. A ideia é que o cheiro do bom ar é mais forte do que o cheiro lá da obra de arte do banheiro. Então, o cheiro do bom ar, ele esconde o cheiro ruim. Então, na verdade, não é que o bom ar, ele faz o cheiro ruim desaparecer. Não, não. O problema é que o cérebro só consegue processar um cheiro de cada vez.
então ele vai prestar atenção no que for mais forte. Então, você, quando coloca o bom ar, continua o cheiro ruim e continua. Tem um cheiro ruim e tem um cheiro do bom ar. Só que como o cheiro do bom ar é mais forte, o cérebro presta atenção no cheiro do bom ar, ignora o cheiro do cocô e o cheiro do cocô desaparece. Meu princípio pelo qual, por exemplo, o perfume vai esconder um cheiro ruim. O desodorante vai esconder o cheiro ruim. O cheiro ruim não desaparece. Você apenas mascara, porque o cérebro vai prestar atenção somente no cheiro que for mais forte. Falei, né, moçada, no olfato? Terceiro dos sentidos para discutir, paladar. Sendo que o paladar, ele vai trabalhar através de papilas gustativas que acontecem lá na língua, né? Na verdade, gente, quando a gente fala em papilas gustativas, nem todas têm a ver com paladar. Existem alguns tipos de papilas gustativas. Número 1, você tem lá as papilas filiformes em forma de fio. Gente, não dá para ver muito facilmente a olho nu, mas se você vai lá, pega a língua e bota no microscópio, você vê que as papilas filiformes, elas apresentam projeções em forma de fio. Né? Elas, moçada, estão relacionadas com o tato na língua. A gente vai ter papilas chamadas de papilas fungiformes. Papilas fungiformes, elas têm a forma de cogumelo, né? Nesse caso, moçada, a forma de cogumelo aqui na brincadeira, vista de lado, mais ou menos desse jeito. Vista de cima, parece uma bolinha, né? Inclusive, se você coloca lá a sua língua para fora da boca e chega bem pertinho do espelho, as papilas filiformes são esbranquiçadas. Inclusive, é o motivo pelo qual você tem que escovar a língua, né? Porque nessas entrâncias pode acumular comida, isso aí contribui para o mau hálito. Então, escove a língua para poder tirar os restos de comida nessas entrâncias. Então, você vai ver essas aqui, papilas filiformes, como projeções brancas. E você vai ver umas bolinhas vermelhas na língua, mais ou menos, moçada, meio milímetro de diâmetro, que são as papilas fungiformes. Essas aqui realmente têm relação com o paladar. Elas vão perceber 4 dos 5 sabores básicos. Papel, gente, lá das papilas fungiformes, então, vamos nós perceber doce. Ô, gente, por que eu preciso conhecer o sabor doce? Sabor doce, exatamente para identificar alimentos ricos em açúcar, né? Nesse caso, açúcares. Já aconteceu com todo mundo, né? Você, sei lá, passou o dia num churrasco, aí você está desesperado para comer alguma coisa doce. Provavelmente, moçada, no churrasco, você não está comendo muito carboidrato e o corpo está sentindo falta de carboidrato. Então, o sabor doce indica que a comida tem carboidrato. Você tem, gente, lá o sabor de salgado, o óbvio, né? Para exatamente identificar a presença de sais no alimento. O sabor, moçada, de azedo, exatamente para identificar alimentos ácidos. Sendo que, normalmente, alimentos ácidos, eles são alimentos estragados. Afinal de contas, né? Uma vez que você tem lá que o alimento estraga, é devido a bactérias decompositoras. Essas bactérias decompositoras fazem fermentação lática e liberam ácido lático. Daí, você identifica se o alimento ele está estragado com bactérias quando ele está ácido, quando ele está azedo. Ah, você tem ainda papilas para o sabor de umami. Que é o que, Landim? Umami é um nome estranho mesmo, o nome vem lá do japonês, e umami é o 5º sabor descrito, que a gente consegue perceber, é o sabor, moçada, de um aminoácido. Esse aminoácido se chama de ácido glutâmico ou glutamato, e como ácido glutâmico ou glutamato, ele é um aminoácido, isso quer dizer que ele vai ser o sabor de proteína, aqui nesse caso, né? Então, glutamato é o mesmo ácido glutâmico, né? Então, ele é um aminoácido presente em proteínas, e a gente escreve isso como o sabor de proteína aqui na conversa. Isso aí é muito encontrado, gente, em alguns tipos de alimento, como, por exemplo, o molho de soja, aquele molho shoyu do sushi. Convenhamos, sushi não tem muito gosto de nada, não. Eita, toquei no assunto delicado agora, hein? Sushi não tem muito gosto de nada, não. Mas coloque um molhozinho shoyu lá, ó, que fica uma delícia. O que acontece?
é que no shoyu, a base de soja, que é rica em proteína, tem muito glutamato. E o glutamato, ele excita papilas gustativas específicas. E aí dá um tchan especial no alimento, realça o sabor lá do alimento. Aliás, aqueles temperos, caldo Maggi, caldo quinor, sazon e etc e tal, o tempero do miojo, que é uma delícia, você tem lá glutamato pra caramba. Que nem inclusive a propaganda desses temperos às vezes colocam, né? Que o tempero realça o sabor dos alimentos. É porque o glutamato excita papilas gustativas específicas, né? Realmente, você vai perceber o alimento de outro jeito. Então, doce, porque é doce. Salgado, porque é salgado. Azedo, porque está estragado. E umami, para identificar proteínas, porque ele vai detectar glutamato, ácido glutâmico, que é um aminoácido. Nós temos ainda as papilas que são circunvaladas, simplesmente valadas, ou ainda caliciformes, circunvaladas, valadas ou caliciformes. Gente, o nome caliciforme em forma de cálice, né? Então, quando você observa de lado, elas têm a forma mais ou menos desse jeito. E elas vão perceber o último sabor que está faltando, né? Falei doce, salgado, azedo, umami, e você tem ainda o amargo. É outro sabor que não é interessante, né? Mas infelizmente é o jeito. O amargo, ele permite que você identifique alimentos venenosos, alimentos potencialmente venenosos. Imagina você perdido no meio do mato, procurando alguma coisa para comer, aí você encontra uma frutinha. Coloca a frutinha na boca, ela é amarga. Você não vai querer comer, né? Inclusive, gente, não coma mesmo. Se ela é amarga, provavelmente é porque ela é venenosa. Se ela for docinha, beleza, apropriada para comer. Então, substâncias que normalmente elas são possivelmente venenosas têm um sabor amargo. Não por acaso, remédios são amargos normalmente, né? Todo remédio tem lá o potencial para fazer o bem ou para fazer o mal, mas em grandes quantidades, um remédio nesse caso, ele pode ter efeitos colaterais, ou mesmo o próprio efeito do remédio ser prejudicial para você. Então é bom que o remédio seja amargo para inibir você de querer ingerir remédio demais. Se de repente o remédio fosse gostosinho, docinho, etc., talvez você queresse comer demais e acabasse tendo um problema por causa disso. Então, papilas circunvaladas, caliciformes, relacionadas exatamente com a percepção do amargo. Existe, gente, um mapeamento da língua. E esse mapeamento da língua que eu coloco agora, tomem cuidado que todas as partes da língua percebem todos os sabores. Todas as partes da língua percebem todos os sabores. Entretanto, eu estou colocando aqui o que é que percebe com maior facilidade. A ponta da língua, ela é mais sensível para perceber o doce. Ela percebe salgado, azedo, umami, percebe todos. Mas ela é mais sensível para perceber o doce. A lateral da língua, mais para frente, é mais sensível para perceber salgado. A lateral da língua, mais para trás, é mais sensível para perceber o azedo. E as papilas caliciformes de amargo, elas estão, gente, lá atrás, formando o que a gente chama de V lingual. É que elas estão dispostas em forma de letra V, exatamente para a percepção de amargo. Caramba, lá vou eu de novo. Todas as regiões da língua percebem todos os sabores. Então a ponta da língua percebe todos, mas ela é mais sensível ao doce. A lateral da língua percebe todas, mas é mais sensível ao salgado, mais sensível ao azedo, mais sensível ao amargo. Umami, distribuído na língua, igualmente não tem uma região mais sensível ao umami. A única lógica que tem por trás disso é o amargo ficar lá atrás. Por quê? Se você perceber esse amargo aqui na frente e não aqui atrás, imagina a história de você perdido no meio do mato, encontra uma frutinha pequenininha. No que você colocasse a frutinha lá atrás e engolisse, se você percebesse o amargo aqui na frente, no que eu colocasse a frutinha lá atrás e engolisse, você não iria sentir o gosto amargo da fruta, estaria ingerindo alguma coisa venenosa, seria prejudicial. É por isso que, de propósito, as papilas de amargo, elas foram estrategicamente colocadas pela natureza aqui, moçada, atrás, né? O que quer dizer que não me interessa onde você coloca a frutinha. Se você colocar a frutinha na ponta da língua, no meio ou atrás, vai ter que passar pelo V lingual
pelas papilas de amargo para você perceber o sabor amargo, para mostrar para você que aquilo é venenoso, né? Às vezes você vai lá tomar um remédio amargo pra caramba, que chega e incomoda de tão amargo, você vai lá e coloca ele lá atrás da goela, lá atrás para ver se não sente o gosto de amargo. Não adianta. Se você colocar lá atrás da língua, vai colocar bem em cima do veio lingual, vai sentir o gosto amargo de qualquer jeito. Infelizmente não tem como escapar de perceber o gosto amargo lá do remédio. A estratégia para você não perceber o gosto amargo do remédio ainda é a mesma que a mãe de todo mundo ensina. Ah, tá achando ruim? Fecha o nariz e engole. Porque, gente, grande parte do paladar está no olfato. Uma grande parte do paladar está no olfato. Tanto é que se você vai lá e fecha o nariz e neutraliza o olfato, neutraliza o paladar. Então você já não sente tão bem o gosto amargo do remédio, né? Então, não quer de repente sentir o gosto amargo, fecha o nariz e engole, que diminui a percepção. Essa história de que grande parte do paladar está no olfato, que quando o olfato está neutralizado, o paladar está neutralizado, explica um bocado de coisa. Porque que, por exemplo, quando você está gripado, você não sente o gosto da comida. Ora, porque quando você está gripado, o nariz está entupido, o olfato não está funcionando, automaticamente o paladar não é o mesmo. Vários alimentos, entre aspas, não tem gosto, só tem cheiro. Pega, por exemplo, canela. Canela não tem gosto. Canela só tem cheiro. Entretanto, quando você coloca canela em alguma coisa, o cheiro da canela engana o cérebro e te dá a sensação de o gosto ser diferente. Né? Baunilha não tem gosto. Baunilha só tem cheiro. Baunilha é o perfume de um tipo de orquídea. Tem um tipo de orquídea, um tipo de flor, que o perfume é a baunilha. Só que quando você coloca o cheiro de baunilha no alimento, engana o cérebro, vai lá passar a ter a sensação de um gosto diferente. Gosto de canela, gosto de baunilha. Na verdade, só o cheiro. Engana o cérebro e você tem essa falsa impressão. Você pega, gente, aqueles salgadinhos, sabor presunto, salgadinho, sabor bacon. Não tem nada de presunto às vezes, só o aromatizante. Aquele efeito de milho, aquele efeito de trigo. Mas quando botam o cheiro de bacon, engana o cérebro, aí tu acha que tem gosto de bacon. Quando bota cheiro de presunto, engana o cérebro, aí tu acha que tem gosto de presunto. Então, grande parte do paladar está no olfato, o salgadinho de milho, de trigo, com cheiro de bacon, com cheiro de, presunto, engana o cérebro e você vai ter a falsa impressão de que tem um gosto daquilo. Né? Então, grande parte do paladar está lá no olfato.